Antes ainda de irmos para a palavra do Senhor, que nessa noite está no livro de Mateus, no capítulo 15, verso 21 e 22, eu quero desejar um feliz dia das mães, esse domingo, que nós passamos, nós comemoramos o dia das mães, mas nós lembramos dessas pessoas tão especiais que são as mães todos os dias, porque o que seria de todos nós se não fossem as mães, Mateus capítulo 15, verso 21 e verso 22. A palavra do Senhor nos diz assim: E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saía daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Aleluias, glórias a Deus. Até aqui, você que está aqui dentro do templo do Senhor pode se assentar. Aleluias, glórias a Deus. Nós vamos falar sobre alguns encontros de Jesus que nós vemos nos evangelhos com determinadas mães. Aleluias, glórias a Deus. E nós vamos ver como Jesus, ele cuida até mesmo daquelas que nós temos como nossas cuidadoras maiores. Porque a figura da mãe é a figura do cuidado, é a figura que nós temos desde o nascimento, como a figura do cuidado maior, a figura da cuidadora maior que nós temos desde o nosso nascimento, a nossa infância, e até mesmo quando nós somos adultos, e até mesmo quando nós já somos idosos, já somos velhos, ainda nós temos aquela figura da mãe como a nossa cuidadora, como aquela que está nos cuidando, e mesmo quando, por fim, nós mesmos temos que cuidar das nossas mães, mas ainda assim nós temos essas figuras como cuidadoras. E nós vamos ver que Jesus, ele cuida das mães. Aleluias, glórias a Deus. E aqui nós vamos falar sobre 3 encontros diferentes que Jesus teve, claro, enquanto ele ainda andava aqui na terra como um ser humano. E o primeiro encontro é exatamente dessa mãe, e nós vamos comparar essa mãe com a mãe que ainda tem esperança. Com a mãe que ainda tem uma esperança no seu coração, com a mãe que ainda tem fé no seu coração, com a mãe que ainda tem confiança. Aleluias. Por quê? A palavra do Senhor nos diz que Jesus, ele saiu ali da Galileia, ele saiu da região da Galileia, onde ele pregava, e ele foi para as bandas de Tiro e Sidom, que era uma banda mais baixa, um lugar mais baixo, e um lugar que os judeus mais atuantes, eles não gostavam das pessoas daquela região, eles tinham muitos problemas, mas nós não vamos entrar nesses detalhes hoje, porque nós não queremos nos ater a isso, mas nós queremos nos ater à situação dessa mulher que chega até Jesus, enquanto Jesus pregava ali naquela região Ciro-Fenícia. A palavra do Senhor nos diz que Jesus, ele partiu para as bandas de Tiro e Sidom, e ali uma mulher cananeia, ou seja, uma mulher estrangeira, chega para Jesus gritando, clamando em alta voz, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, porque a minha filha está terrivelmente endemoniada. Glórias a Deus. E aqui nós vamos ver que Jesus, ele tem uma resposta, ou melhor ainda, Jesus tem respostas para aquela mãe. Aleluias. Primeiro ela chega clamando e gritando no meio da multidão, dizendo: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E você sabe qual é a primeira resposta que Jesus dá para aquela mulher? A primeira resposta de Jesus foi o silêncio absoluto. Jesus, ele não respondeu nada. A palavra do Senhor nos diz que Jesus, ele ouviu o clamor daquela mulher, porque ela gritava em alta voz, ela clamava em alta voz, tanto que todos perceberam, os discípulos perceberam, a multidão que acompanhava Jesus percebeu, o próprio Jesus percebeu e escutou a voz daquela mulher, mas ele não respondeu nenhuma palavra. Glórias a Deus. E essas respostas de Jesus são os fatos que nos mostram que essa mulher,
ela ainda tinha esperança no seu coração. Que ela ainda tinha fé no seu coração. Ela ainda tinha esperança que aquela filha, por quem ela buscava, aquela filha por quem ela se dedicava, aquela filha por quem ela tanto deve ter clamado, ainda tinha salvação. Glórias a Deus. Mas ela chega, clama, Jesus, filho de Davi. Eu imagino aquela mulher se ajoelhando, eu imagino ela se jogando, se prostrando aos pés de Jesus, no meio da multidão, mesmo sendo alguém desprezada pelos seguidores de Jesus, pelos discípulos de Jesus, pela sociedade judaica, porque lembramos que ela era uma mulher cirofenícia, ela era uma mulher estrangeira. E ela chega até Jesus com esperança. A esperança de que Ele pode fazer algo. A esperança que Jesus poderia mudar a situação da sua filha. A esperança que nenhum daqueles fariseus que talvez tenham ido até lá, nenhuma das pessoas que tenham ido até a casa dela tentando expulsar aquele demônio, tentando expulsar aqueles espíritos que a atordoavam, que atormentavam a cabeça da sua filha, a esperança de que Jesus poderia mudar a situação da sua filha. A primeira resposta de Jesus é o silêncio, e nós não vemos Jesus responder muitas pessoas com silêncio. Jesus normalmente ele respondia prontamente às pessoas. Eles clamavam, Jesus, filho de Davi, e ele respondia, o que queres que eu te faça? E normalmente é assim que acontece conosco. Mas por algumas vezes o silêncio dele é a resposta. E naquele momento essa foi a resposta, ele não respondeu nada, ele ignorou aquela mulher. Como se não fosse suficiente, a segunda resposta de Jesus, quando ela continuou clamando, porque ela continuou, ela não desistiu, mesmo Jesus tendo olhado para ela, ignorado, aparentemente. E os discípulos chegaram para Jesus, Jesus, dá uma resposta para ela, manda ela embora, porque ela está incomodando. Manda ela embora porque o Senhor está ensinando a palavra, as pessoas estão sedentas de ouvir a tua palavra, e ela está incomodando, ela está gritando, ela está fazendo tumulto, mas ela continuou clamando, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Se não bastasse a primeira resposta de Jesus, que foi o silêncio absoluto, a segunda resposta de Jesus foi a seguinte, eu não vim senão para os filhos perdidos da casa de Israel. Todos entenderam qual foi a resposta de Jesus. Sabe por quê? Porque ela não fazia parte dos filhos da casa de Israel. Ela não fazia parte da casa de Israel. Ela era uma mulher cirofenícia, ela era uma mulher de ascendência grega. Ela não fazia parte, esse era o pensamento do povo judeu. O pensamento do povo judeu é que o Messias viria especificamente para salvar a casa de Israel. E essa foi a resposta de Jesus. A segunda resposta. Se a primeira resposta foi o silêncio, a segunda resposta foi um não. Eu não vim para você. Eu não estou aqui para você. Parece tão diferente olhar Jesus fazer dessa maneira com uma pessoa, Jesus tratando uma pessoa dessa maneira, mas nós devemos lembrar que Jesus estava realmente expondo o pensamento da sociedade judaica. Ele estava expondo qual era a reação de um fariseu, qual era a reação de um escriba, perante a uma pessoa que não era da descendência de Israel, que não fazia parte dos filhos da promessa. A primeira resposta foi um silêncio. A segunda resposta foi um não. Em alto e bom som. Não, eu não vim senão para os filhos de Israel. Aleluias, glórias a Deus. O que nos mostra que essa mulher ainda tinha esperança, porque ainda assim ela continuou clamando. Ela ainda assim continuou aos pés dele, pedindo para que ele curasse a sua filha.
Quantas mães nós vemos que lutam durante anos, anos e mais anos, quando todos já perderam as esperanças, ela ainda tem esperança naquele filho. A sociedade judaica havia abandonado. Ela deve ter pedido para que fossem até ali homens que faziam a expulsão de demônios, porque existiam homens que eram preparados para isso na sociedade judaica. Uma espécie de exorcista, se você quer pensar desse jeito. Homens que iam ali para exorcizar, mas não conseguiam nada, porque ela continuava endemoniada. A gente não sabe se era uma criança, se era uma adolescente, se era uma jovem. Podia até mesmo já ser uma mulher adulta, essa filha dessa mulher. Mas o fato é que a mulher ainda tinha esperança. Aleluias. E como ela tinha esperança, ela continuou clamando: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Tenha misericórdia de mim. Então, se não bastasse o silêncio de Jesus como primeira resposta, se não bastasse o alto e bom não que ele deu como segunda resposta, veio a terceira resposta. E a terceira resposta foi pior do que qualquer uma das duas primeiras. Porque Jesus olha para aquela mulher e ele fala assim para ela: olha, você acha que é lícito, você acha que é certo que eu tome o pão da boca dos filhos? Esse aqui que está aqui na minha frente é meu filho, aquele ali que está aqui na minha frente é meu filho, aquele que está do meu lado é meu filho, porque eles são filhos de Israel, eles são descendência da promessa. Você acha que é justo, você acha que é certo que eu tome o pão da boca deles e jogue aos cachorrinhos? A primeira resposta, o silêncio; a segunda resposta, um não, e a terceira resposta foi nada menos do que um insulto. Ele chamou aquela mulher de cachorrinha. Ele falou assim: você não é filha, você não tem direitos, você é filha da descendência de Canaã, você é filha dos filhos de Cão, você não tem direito ao que os filhos de Israel têm direito, você não pode estar aqui. É difícil imaginarmos Jesus tratando uma pessoa desse jeito, mas ele tratou aquela mulher desse jeito. Sabe por quê? Porque ele sondou o coração daquela mulher. Ele conhecia o coração daquela mulher e ele queria mostrar que aquela mulher tinha uma confiança, tinha fé no seu coração o suficiente para ir até o último estágio. Aleluias. Quantas mães temos nessa situação? Mães que já receberam o silêncio absoluto de Deus, mães que já receberam um não em alto e bom som, alto e bom tom da voz de Deus, mães que já receberam até mesmo insultos dizendo: você não é digno, o seu filho não é digno. E ainda assim, aquela mulher olha para Jesus, mesmo tendo sido insultada na multidão, mesmo tendo sido envergonhada na frente de todos aqueles homens e mulheres que estavam ali, mesmo assim ela olha para Jesus, sabendo: Ele é a minha última esperança. Ele é a última esperança para minha filha, então eu não vou desistir. E ela olha para Jesus e ela fala: sim, meu mestre, mas até mesmo os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Aleluias, glórias a Deus. Naquele momento, Jesus olha para aquela mulher, e então ele tem a prova que ele queria, não para ele. Jesus não precisava da prova da fé daquela mulher, ele precisava que eu e você víssemos. Ele precisava que todas as mães vissem a fé daquela mulher em favor de um filho, em favor de uma filha. Ele precisava que a multidão que estava ali, que os fariseus que estavam sondando, que os escribas que estavam sondando, que os discípulos que estavam presentes soubessem. Porque quando a mulher fala isso, ele fala assim: ô mulher. Eu imagino eles falando isso com um sorriso no rosto, dizendo assim: ô mulher, grande é a tua fé. Grande é a tua fé, vai, a tua filha já está curada.
E a partir daquele momento, aquela menina já não mais sofria com aquele mal. Aleluias. Esse é o primeiro tipo de mãe que nós falamos, o primeiro encontro que Jesus teve com uma mãe, e é a mãe que ainda tem esperança. Aleluias. Eu tenho certeza que muitas estão aqui hoje ouvindo essa palavra, muitas mães ouvindo essa palavra diretamente para você, e você está olhando agora e você está falando, realmente eu sou essa pessoa que ainda tem esperança. Eu ainda tenho esperança que Deus pode alcançar a minha família. Eu ainda tenho esperança que Deus pode mudar o meu filho, pode transformar ele, pode tirar ele do mundo da prostituição, pode tirar ele do mundo das drogas. Eu ainda tenho esperança que Deus pode transformar esse meu filho, essa minha filha. Aleluias, glórias a Deus. E nós vamos então falar de uma outra mãe que encontra com Jesus no livro de Lucas, no capítulo 7, no verso 12 e verso 13. Glórias a Deus. Livro de Lucas, no capítulo 7, verso 12 e verso 13. Nos diz assim a palavra do Senhor. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único da sua mãe, que era viúva, e com ela ia grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse, não chores. Aleluias. Glórias a Deus. Nessa passagem nós vemos Jesus entrando nas portas da cidade, com a sua comitiva, com a sua multidão, com a multidão que o acompanhava, a multidão de discípulos, a multidão de curiosos, a multidão de traidores, a multidão de homens que buscavam que ele fizesse alguma coisa errada para que pudesse o condenar, mas uma multidão. E de repente essa multidão se cruza com uma outra multidão que vinha ali com um cortejo fúnebre. A palavra nos diz que aquele rapaz, o filho daquela mulher, havia morrido e todos estavam ali tentando consolar aquela mulher, porque a palavra nos revela mais do que isso. A palavra nos revela que ele era um filho único. Era o único filho daquela mulher e agora ele estava morto. Ainda mais a palavra nos revela, porque a palavra nos fala que ela era uma viúva. Ou seja, ela já havia perdido seu marido, ela já estava desamparada do seu marido. Na sociedade judaica, quando a mãe ficava viúva, o filho assumia a responsabilidade de casa. O filho amparava a mãe. E ela tinha um amparo desse filho, mas não sabemos o porquê, não sabemos qual o motivo, mas aquele filho também veio a falecer. E a partir de então, quando uma mulher ela não tinha um filho, quando ela não tinha um marido, ela era desamparada. Ela era completamente desamparada. Ela era desprezada até mesmo pela sociedade, por ser era até mesmo tida como amaldiçoada, porque eles pensavam, se o marido morreu, se o filho morreu, é porque Deus está castigando essa mulher. Ela era desprezada, porque além de viúva, agora ela havia perdido um filho, o único filho. Olha como a palavra de Deus é perfeita, como ela nos dá os detalhes que nós precisamos para enxergar as coisas dentro das entrelinhas. Ela estava completamente desesperada, ou seja, sem esperança. Ela era diferente daquela primeira mãe. Você vê que aquela primeira mãe, ela vai até Jesus. Ela tem a atitude, ela escuta, ouvir dizer que Jesus está passando por aquela região, e era uma região que Jesus não deveria passar.
Mas ela ouviu dizer, olha, Jesus vai passar por aqui, e ela ouviu que Jesus curava, que Jesus expulsava demônios. Então ela teve uma ação, ela teve uma atitude, ela foi até Jesus. Mas essa mãe não. Ela não estava em busca de nada, ela já havia perdido tudo. Ela já havia perdido as esperanças. O filho não estava doente, o filho não estava endemoniado, o filho não estava precisando de uma cura, o filho não estava precisando de uma libertação. O filho estava morto, assim como seu marido, assim como talvez todos os seus planos e sonhos. Nós vemos que ela não foi até Jesus. Jesus a encontrou. E agora eu falo para mães que já perderam até mesmo as esperanças. Para mães que até mesmo já são desprezadas. Para mães que até mesmo já são vistas como era essa mãe. Ela perdeu tudo, já não tem mais jeito. O marido já foi embora. O marido já morreu. O marido já está falecido e agora faleceu o único filho. Poxa, já era uma desgraça tão grande para eles, um único filho, porque para eles, quanto mais filhos, e mais filhos homens, era o que pensava a sociedade, quanto mais filhos uma mulher tinha, mais abençoada por Deus ela era. E aquela mulher só tinha um filho, e ainda assim ele morreu. E eu estou falando nesse momento para você que já perdeu as esperanças. Que já perdeu as esperanças no seu filho, na sua filha, na sua família. Não existe mais esperança, ele não está doente, ele estava dentro de um caixão quando Jesus chegou. Mas a palavra do Senhor diz que quando Jesus chegou, ele olhou aquela mulher e ele já sabia a situação daquela mulher. Ele sondou o coração daquela mulher, daquela mãe. Ele sabia que ela havia perdido tudo, ele sabia que ela não tinha mais esperança nenhuma. Então ele se compadeceu tremendamente dela. Jesus se compadece daqueles que já não têm esperança também. Jesus se compadece daqueles que são desprezados, daqueles que já são desprezados pela sociedade, daqueles que são desprezados pela família e muitas das vezes que são desprezados até mesmo pela igreja. Jesus se compadeceu daquela mulher. Ele teve compaixão e ele chegou para aquela mulher, mesmo sem ela ter pedido. Ela não olhou Jesus e se ajoelhou e falou, filho de Davi, tem compaixão de mim, assim como aquela outra mulher. Ela não fez isso. Talvez ela não tivesse nem coragem mais de fazer isso, talvez ela até soubesse que Jesus estava passando por ali, mas ela não tinha mais ânimo, ela não tinha mais força, ela não tinha mais esperanças. A palavra do Senhor nos diz que o Espírito Santo de Deus intercede por nós. Intercede com gemidos inexprimíveis. Aquele momento em que você dobra o seu joelho para clamar pelo seu filho, pela sua filha, e não sai mais uma palavra porque você não sabe nem mesmo o que falar mais para Deus. Você já tentou, você já chorou tanto, você já fez tantas campanhas, você já jejuou, você colocou o nome dele em oração na igreja, você levou foto para a igreja. Você já fez de tudo e nada mudou, você já não tem nem mais palavras para falar com Jesus. Mas Jesus foi até ela e falou, não chores. Não chores. Jesus chegou no caixão daquele jovem, tocou no esquife do caixão daquele jovem. E a palavra do Senhor nos diz que Jesus devolveu o filho à sua mãe. Com vida. O filho levantou com vida. Ele estava morto, mas agora ele reviveu. Se você está sem esperanças, espere que Jesus, ele pode fazer alguma coisa. Tenha esperança que Jesus pode mudar a situação, e mesmo que esteja morto, mesmo que as pessoas falem para ele não existe mais salvação, para ela não existe mais salvação.
Mesmo assim, Jesus ele te diz: não chores. Aleluias, glórias a Deus, santo é o nome do Senhor. Mas nós falamos que vamos falar sobre vários tipos, e nós vemos em João, Evangelho segundo João, capítulo 19, Evangelho de João, capítulo 19, do verso 25 até o verso 27. João 19, 25, a palavra nos diz assim: e junto à cruz estava sua mãe e a irmã da sua mãe, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Ora, Jesus vendo ali sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Depois, disse ao discípulo: eis a tua mãe. E desde aquela hora, o discípulo a recebeu em sua casa. Glórias a Deus, santo é o nome do Senhor. Nós vamos falar agora desse tipo de mãe. E eu quero abrir um parênteses aqui para falar que nós, muitas vezes, principalmente dizendo de nós cristãos protestantes, dizendo de nós cristãos evangélicos, que nós, às vezes por uma espécie de preconceito ou alguma coisa assim, nós cometemos uma injustiça muito grande com uma personagem das mais importantes da Bíblia, que é a personagem de Maria, mãe de Jesus. Claro que nós cometemos, vamos dizer assim, essa injustiça porque nós não queremos idolatrar como algumas outras religiões fazem. E a Bíblia nos diz que nós não devemos idolatrar homem nenhum, mulher nenhuma. Mas nós temos falado tão abertamente sobre Paulo, Pedro, Davi, tantos e tantos outros, Moisés, Abraão. Falamos de tantos homens, de tantas outras mulheres, como Esther, como Ruth, como Débora. Falamos de tantas mulheres, homens de Deus que tiveram grandes ministérios, mas quando é para falar sobre Maria, nós nos fechamos, porque nós não queremos parecer idólatras. Mas, meu querido, eu vou te dizer uma coisa: Maria, ela teve um dos ministérios mais importantes da Bíblia. Não só um dos ministérios mais importantes da Bíblia, mas Maria, ela teve um dos ministérios mais difíceis da Bíblia. Para comigo e pensa sobre a história de Maria. Ela foi escolhida, e é claro que Deus ele não escolheria uma mulher que não tivesse que ele não tivesse um plano muito grande na vida dela, para carregar Jesus no seu ventre. Ele não escolheria, como às vezes até eu tenho visto cristãos dizendo, uma mulher qualquer, para ser a cuidadora de Jesus. A mulher que viu Jesus crescer, a mulher que trocou as fraldas dele, a mulher que socorreu quando ele caiu e era criança ainda, a mulher que alimentou desde o primeiro dia, que amamentou desde o primeiro dia. Ela tinha sim um chamado muito grande, e um dos chamados mais difíceis de dentro da Bíblia. Glórias a Deus. Imagine que Maria, ela tinha que distinguir o Filho de Deus do seu próprio filho. E eram a mesma pessoa. Ela tinha que distinguir a pessoa que tinha o ministério de salvar toda a humanidade da criança que ela amamentou desde bebezinho. Quão difícil deve ter sido o ministério, o chamado de Maria, sendo mãe do Salvador. E obviamente nós não estamos falando sobre idolatria, nós não estamos falando sobre adorar, porque nós falamos desses outros personagens e não adoramos nenhum deles.
Nós não adoramos Paulo por tudo que ele fez. Nós não adoramos nem mesmo João Batista, que Jesus disse que foi o maior entre os homens. Nós não adoramos Moisés, nós não adoramos Abraão. Assim como também falar sobre como o ministério de Maria foi bonito, também não quer dizer que nós a estejamos a idolatrando. Mas foi sim uma mulher digna de admiração. Assim como todos esses personagens que nós citamos. Uma mulher que teve pecados, uma mulher que teve sim falhas, com certeza. Mas que teve um dos ministérios mais difíceis. Mais difíceis. Aqui nessa passagem, por exemplo, você consegue imaginar algo mais difícil do que esse momento em que Maria viveu? Porque a palavra do Senhor nos diz que Jesus estava ali, já sendo crucificado, já estando pendurado em uma cruz, já tendo sofrido com açoites, já tendo sofrido com xingamentos, já tendo sofrido com a coroa de espinhos, já tendo sofrido pela humilhação pública. Pensa bem, você que é mãe. Quando seu filho recebe uma palavra que você não gosta, você já se sente, é a maior raiva que você pode ter. Quando o seu filho é injustiçado na escola ou em qualquer outro lugar, você já quer sair e fazer alguma coisa, porque é o seu filho. Maria, ela teve que passar por tudo isso. Ela teve que ver seu filho sendo massacrado. Massacrado, e ela não saiu do meio da multidão em nenhum momento. Nenhum momento. Nenhum momento ela abandonou a Jesus. Em todos os momentos da crucificação, desde o julgamento de Jesus, ela sempre estava ali, presente, observando tudo o que acontecia. E nesse momento nós vemos um momento ainda mais pesado do que todos esses momentos, que foi o momento em que Maria viveu o luto, mesmo antes de Jesus ter morrido. Mesmo antes de morrer, Maria já vivia o luto, porque ela sabia qual era o destino, qual que era a missão de Jesus. Ele por várias vezes ele falou, importa que o Filho do Homem padeça, importa que o Filho do Homem, vai chegar um momento em que o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Ele falava isso a cada instante, ele preparava todos que estavam ali, por mais que talvez Maria não quisesse admitir isso, por mais que ela não quisesse aceitar isso, ela sabia que Jesus era o Filho de Deus e que ele tinha uma missão muito maior do que qualquer outra pessoa. Então, naquele momento, Jesus, ele olha para Maria e ele fala, mulher, eis aí o teu filho, apontando para João. Sabe por quê? Porque Maria já vivia aquela situação de ter sido desamparada, vamos dizer assim, pelo marido, porque José já havia falecido nessa ocasião. Nós não sabemos em que período da vida de Jesus José faleceu, mas sabemos que ele já era falecido, que ele já não era mais vivo, ou seja, Maria era uma viúva. E Jesus morrendo, Jesus como sendo talvez não o único filho, porque existem muitas evidências de que Maria tenha tido mais filhos depois, mas Jesus como sendo o seu primogênito, porque com certeza isso ele foi o primeiro filho de Maria. Ele tinha responsabilidade sobre ela. E naquele momento Jesus, ele outorga a autoridade que ele tinha para o apóstolo João. Jesus, ele foi tão responsável que ele cuidou da sua mãe, mesmo no momento em que ele estava sendo crucificado. Quem melhor do que João, que era o apóstolo que se autodeclarava o apóstolo do amor? Quem melhor do que João, que era o apóstolo que dizia que era o apóstolo amado de Jesus? Ele mesmo disse nesse texto, estava lá presente o apóstolo amado de Jesus, o apóstolo que Jesus amava, e era ele que estava escrevendo esse texto, ele estava falando sobre ele mesmo. Quem melhor do que João? Qual pessoa mais amável dentre todos os discípulos para cuidar da sua mãe?
O único discípulo que estava lá na crucificação? O único discípulo que teve a coragem de entrar na multidão, junto com Maria Madalena, junto com Maria, mãe de Jesus? Quem melhor do que João? Ele foi responsável o suficiente para cuidar de Maria, mesmo na sua morte. Mas, olha só, o que isso quer nos dizer? Sabe que a condição de perder o filho, de perder um filho, é uma condição tão anormal para o ser humano, é algo tão anormal, algo tão fora do normal para o ser humano, que quando uma mulher perde um marido, ou quando o marido perde a esposa, você chama ele de viúvo ou de viúva. Quando um filho perde a mãe ou perde o pai, você chama de órfão. Mas não existe uma palavra que defina a situação de você perder um filho. Não existe uma palavra. Hoje nós tivemos aqui o testemunho da irmã Alessandra, qual também não sabíamos que ela iria testemunhar, mas graças a Deus por isso. E ela contando sobre várias perdas de filhos antes da Duda, antes da Maria Eduarda, que fez o louvor hoje aqui, juntamente com o irmão Cristiano. E já estava preparado falar sobre algumas mães de dentro do nosso ministério que também passaram por isso, mas não estava preparado, mas Deus preparou isso sobre a irmã Alessandra hoje também, para confirmar mais ainda essa palavra. Nós temos aqui várias mães que já passaram pelo momento do luto, já passaram por luto. Nós sabemos que a pastora Aparecida já passou por esse momento, a irmã Luciana já passou por momento de perder filhos antes também do Fernando, antes da Isabela, a avó Dina já passou por esse momento, e em especial falar sobre o momento, sobre a irmã Carmen, que passou também por esse momento algumas vezes, com alguns filhos, mas só citando um pouquinho do que é a dor do luto, do que algumas pessoas passam. A avó Carmen é uma história que sempre choca muito, uma história que sempre impacta muito sobre os dois filhos ali, Vando e Flávio, isso. Eu não cheguei a conhecer, eram meus tios, mas eles morreram na infância ainda. E é uma história muito, muito, muito chocante, porque um deles morreu, vou tentar resumir o máximo possível, um deles morreu e eles estavam velando, acho que o mais novo, né? O mais velho, que tinha 4? O mais velho que tinha 4 anos, e enquanto eles velavam esse filho, quando eles chegaram do velório, do enterro desse filho de 4 anos, eles chegaram em casa e o filho de 3 anos já estava falecido também. Então, no período de 1 dia ou 2 dias, eles perderam 2 filhos. Durante o velório de um filho, ela perdeu o outro filho. E a gente pensa como uma pessoa, eu particularmente sempre penso como uma pessoa tem força para passar por uma situação dessa. Como tantas mães têm força para passar pela situação do luto. Porque quem tem filho sabe que é o bem mais precioso que você tem. A mãe, o pai, mas tenho certeza que a mãe tem ainda um sentimento mais forte do que o pai, mesmo eu sendo homem, mesmo eu sendo pai. Eu sei que a ligação entre um filho e uma mãe é muito maior ainda do que a ligação de um filho ou de um pai, e podem dizer o que for, mas essa ligação nunca vai mudar. E eu fico imaginando como mães conseguem passar por essa situação. E ainda falando sobre a nossa igreja, ainda falando sobre as coisas que acontecem aqui, a irmã Alessandra também citou sobre o culto da semana passada. E para quem participou, para quem assistiu o culto da semana passada, viu grandes coisas acontecerem nesse lugar. E durante o culto, durante aquele culto, eu ficava pensando, eu olhava e falava, Deus, saiu alguma coisa de errado. Alguma coisa aconteceu de errado aí, porque esse era para ser o culto do Dia das Mães.
Eu falei, tá ali a mãe do meu sobrinho, do meu único sobrinho, fazendo a direção, minha irmã. Tá ali a mãe dos meus 2 filhos, fazendo louvor. Tá ali a mãe dos meus 3 primos e da minha afilhada, trazendo a mensagem. Eu falei, por que então esse deveria ser um culto especial do Dia das Mães? E Deus falava, calma que eu sei o que eu estou fazendo. E durante essa semana eu ainda não sabia qual era o propósito, porque eu falei assim, Deus, tem que ser algo diferente. Tem que ser algo especial. Eu planejei no meu coração e eu ainda citei isso para a pastora antes de ser anunciado o culto. Eu falei, eu queria que você trouxesse uma palavra, ou eu queria que a irmã Alessandra trouxesse uma palavra, ou eu queria que alguma das mães trouxesse uma palavra. Porque afinal é o culto do Dia das Mães. Mas Deus falou, calma que eu sei o que eu estou planejando. E quando eu pensava sobre qual a palavra eu ia trazer no dia de hoje, quando eu estudava ali, quando eu perguntava para Deus, Deus, o que de especial o Senhor quer fazer, o que de especial o Senhor tem para falar com a tua igreja ou com quem quer que seja. Tem que ser algo para cima, porque é um dia feliz, é um dia que todos estão alegres. Deus tem que ser uma mensagem alegre. E Deus me direcionou para essa mensagem falando sobre luto. Falei, Deus, mas não é uma mensagem sobre luto, eu quero uma mensagem alegre para esse dia. Eu preciso de uma mensagem alegre, eu preciso de uma palavra alegre, de uma palavra motivacional, de uma palavra que fale sobre a alegria, porque o Dia das Mães é um dia alegre. Então Deus me falou assim, o que você precisa é se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. E durante essa semana, então, eu pude entender, porque quem aqui não se chocou com as coisas que aconteceram na cidade lá de Saudades, de Santa Catarina? Eu passei algumas noites durante essa semana, quando preparava essa palavra, com esse pensamento. Por que chorar com os que choram? Você já parou para pensar como está sendo o Dia das Mães daquelas mães? Eu acho que todos devem ter ouvido falar sobre esse caso, todos devem ter visto nos noticiários, na televisão, na internet. Mas para você que talvez não esteja sabendo sobre o que aconteceu, um jovem rapaz entrou ali dentro de uma creche, dentro de uma escola para crianças de até 2 anos, se não me engano. Entrou com uma faca, um facão, ou uma espécie de espada japonesa. Assassinou 3 crianças, 3 bebês e 2 cuidadoras, uma professora e uma profissional ali também que cuidava das crianças. E nós pensamos, eu passei a semana inteira pensando como é o Dia das Mães para uma daquelas mães. Aconteceu na Semana das Mães, aconteceu essa semana. Hoje nós celebramos o Dia das Mães, muitos se alegram com a sua mãe, muitos dão um presente para sua mãe, dão um abraço. E aquelas mães hoje estão na situação de Maria. Maria viveu o luto antecipado por Jesus. Ela já não tinha esperança como a primeira mulher. E ela já vivia o luto definitivo mesmo Jesus estando vivo. Diferente da segunda mulher que viu seu filho ressuscitar. Maria veria Jesus ressuscitar, mas ela sabia que Jesus não iria ficar ali, mesmo ressurreto. E essas mães hoje, elas sofrem esse período de luto. Essa dor que, como a gente já falou aqui, deve ser indescritível. Existe um ditado, ou um dito popular que fala que a pior maldição para um pai ou para uma mãe
é viver mais do que seu filho. E é uma grande realidade. A pior maldição, a pior coisa que pode acontecer para um pai ou para uma mãe é viver mais do que o filho. Ah, mas e se meu filho viver 100 anos? Então, se eu viver 100 anos, então teu filho tem que viver 120, 130. Porque você não quer que ele vá antes de você. E só falando um pouco ainda sobre ali o fato, a gente não sabe sobre muita coisa. Mas ali nós sabemos que uma das professoras, a primeira professora atacada era uma mulher chamada Kelly Adriane, de 30 anos, que era professora e que era filha de uma costureira. A segunda pessoa atacada também foi a cuidadora Mirla Amanda, de 20 anos, que era agente educacional e era filha única. Essas duas, acredito que nenhuma das duas tenham sido mães, mas elas eram filhas. E suas mães, a Kelly morava com os pais, inclusive, a professora de 30 anos morava com sua mãe. A outra menina, a Mirla, de 20 anos, era filha única. Nós já falamos sobre isso hoje aqui também. Temos daí a pequena Sara, de 1 ano e 7 meses. Temos o Murilo, de 1 ano e 9 meses. Temos a Annabelle, de 1 ano e 8 meses, que também foram mortas ali, naquele massacre. E nós queremos mandar também o nosso abraço para essas mães. Queria dizer que só Deus sabe o que se passa no coração de uma mãe que passa por uma tragédia dessa. Ainda mais de saber da maneira que aconteceu tudo, da maneira não natural, da maneira tão anormal que tudo aconteceu. E além disso, também sobre uma outra mãe, que é a mãe do rapaz que fez. Nós queremos deixar de lado tudo, o que motivou isso, não queremos entrar nesse mérito. Não queremos entrar no mérito de falar sobre ele, sobre o Fabiano, que foi o rapaz que cometeu esses crimes. Mas nós temos uma mãe também do outro lado. Uma mãe que talvez, como Maria, hoje viva o luto do seu filho, mesmo ele não estando morto. Talvez ela viva o desprezo daquela segunda mulher que nós falamos, porque quem não despreza agora a família daquele jovem? Mas eu te lembro de uma coisa, ela é uma mãe, inclua ela nas tuas orações também. Inclua a família do Fabiano nas suas orações. Inclua todas essas famílias que participaram, infelizmente, desse acontecimento. Inclua, porque nós vemos que essas mulheres, essas famílias, claro que nós estamos falando hoje das mulheres em específico, das mães em específico, por ser o Dia das Mães, mas nós sabemos que tem pais ali que amavam seus filhos, que tem irmãos que perderam seu irmão, sua irmã. E que palavra nós podemos entregar para uma mulher que perdeu o filho, para um pai que perdeu um filho? Aleluias. A única palavra que nós podemos dizer é que Jesus está cuidando de você. Que Jesus tem cuidado de você. Mesmo sabendo de tantas outras mães que também podem ter passado, que não passou na mídia, que não esteve nos jornais durante essa semana, mas quantas e quantas mães estão chorando a morte de um filho hoje devido ao Covid, devido a assassinato, devido a acidente, devido a outras doenças. Para todos vocês, o que nós podemos dizer é que Jesus continua cuidando de você. Quando Jesus ele olha para Maria e ele fala assim: mulher, eis aí o teu filho, apontando para João, Jesus não estava somente outorgando ali a responsabilidade de Maria para João,
Ele estava também dizendo assim: olha, você ainda tem uma razão para continuar. Você ainda tem uma razão para prosseguir. E você, mesmo que você esteja enlutado hoje, mesmo que você tenha perdido o seu único filho, ou tenha perdido um dos seus filhos, você ainda tem razão, ou Jesus ainda vai te dar razões para você continuar. Para você prosseguir. Aleluias. Aleluias. Jesus cuida de todas as mães. Jesus está cuidando de você. Independente do momento em que você está passando, independente da tristeza em que você esteja, independente de como foi que você perdeu o seu filho, independente de como foi que você perdeu a sua filha, nós estamos dizendo que Jesus está cuidando de você. Que Jesus vai ter coisas novas na tua vida ainda. Aleluias, glórias a Deus. Santo é o nome do Senhor. Por isso nós estamos nessa noite dizendo para você que perdeu algo, pode ter sido um filho, você que perdeu um ente querido, você que perdeu o pai, esposa, esposo, amigo que seja. Aleluias, Jesus não te esqueceu. Jesus ainda cuida de você. Jesus ainda está cuidando de você. Ainda existem pessoas chorando junto com você. Ainda existem pessoas que estão se compadecendo com você. Aleluias, glórias a Deus. E nós oramos para que Deus, Ele possa abençoar a sua casa, a sua família. Para que Deus possa cuidar dos seus sentimentos, do seu coração. Aleluias, glórias a Deus.